Você consegue lembrar de alguma vez que você ficou nervoso quando alguém foi falar com você? Seja alguém que você considera importante ou alguém que simplesmente foi falar com você na academia e aí você já tremeu na base? Ter esse medo de falar é algo muito, mas muito comum. E não só falar em público, só o ato de interagir, de expressar um ponto de vista, seja em ambiente profissional ou pessoal, amedronta muita gente. Agora imagina se você tivesse sempre a confiança para enfrentar qualquer conversa. Seja com a pessoa que comanda a empresa que você trabalha, seja com o Clayton Rasta, É isso aí, galera do reggae! seja com o seu ou com a sua crush, ou até com alguém que de repente você acabou de conhecer na fila do mercado. E isso iria te beneficiar muito, não só profissionalmente, mas nas tuas experiências pessoais em geral. E você ficaria surpreso como uma boa comunicação é capaz de abrir portas para você. E é bem por isso que eu tô fazendo esse vídeo e que eu vou te mostrar 7 técnicas simples para você melhorar a sua comunicação agora mesmo. E eu tô fazendo esse vídeo só porque um monte de gente, 3 pessoas me pediram no penúltimo vídeo, então bora lá. Se você é ou já foi uma pessoa tímida, assim como eu já fui, você sabe que se comunicar é um grande desafio. Inclusive agora eu fiquei curioso, você se considera uma pessoa tímida? Quero fazer um levantamento aqui para saber se você é igual eu, se você já foi tímido, se você originalmente é tímido, mas se desinibiu, ou se você continua uma pessoa tímida. Eu sempre fui muito tímido, desde criança, na adolescência. Inclusive quando eu comecei a trabalhar isso com 13 anos, um dos principais pontos era para eu desenvolver um pouco mais, parar de ser tão tímido. Acontecia muito aquela coisa de eu querer conversar com alguém, mas não conseguir fazer render. Aí fica aquela coisa vergonhosa, fica aquela conversa que não vai pra frente. Ou mesmo falar alguma coisa nada a ver, e aí ficar reprisando aquela cena na minha cabeça milhares de vezes, com milhares de outras formas que eu poderia ter falado aquilo. E é claro que essa parte social foi fortemente afetada aí por essa minha dificuldade de comunicação, por essa minha timidez. Mas quando eu comecei a trabalhar mais sério numa empresa, isso com 16 anos, eu percebi que a minha única opção era melhorar a minha comunicação, era melhorar a minha habilidade social. Isso se tornou ali uma questão de sobrevivência, porque eu percebi que era só assim que eu iria conseguir melhores oportunidades. Mas nem nos meus planos mais loucos eu imaginaria que aquele adolescente retraído se tornaria um youtuber, que seria chamado para podcasts e que usaria a comunicação como uma das suas principais ferramentas profissionais. Mas então, 12 anos se passaram desde então, e para esse vídeo eu separei só as melhores técnicas, só aquelas que realmente fizeram a minha comunicação melhorar de verdade em todo esse período de tempo. A primeira técnica, treinamento. Isso pode parecer óbvio e básico, mas presta atenção porque muita gente não sabe como fazer isso. As pessoas costumam subestimar essa parte, porque elas não sabem como o treinamento é exatamente o que vai te trazer os resultados mais impressionantes. Isso se você fizer algo muito simples, que é o que eu vou te falar aqui. Para comunicação, treinar é a base, é como ganhar músculos. Você pode ter todo o conhecimento do mundo sobre musculação, mas se você não treinar, você não vai crescer, não tem jeito. Justamente por isso eu coloquei esse tópico em primeiro. Então, a partir de hoje, você vai fazer o seguinte: toda vez que você tiver uma oportunidade de conversar com alguém, você não vai deixar passar. Tá passando a compra lá no caixa do mercado? Puxa a conversa com a pessoa. Alguém sentou do teu lado no busão? Conversa. Troca um papo com alguém na academia que, sei lá, você vai revezar um equipamento, aproveita para conversar qualquer coisa. Ah, Júnior, mas aí eu vou fazer papel de ridículo, e se a pessoa não quiser conversar comigo? É exatamente esse pensamento que te trava de melhorar a tua comunicação. Não dá ouvidos pro teu ego agora. Eu vou te dar uma skin que você vai ativar que vai te ajudar a entrar nesse jogo. Você já viu um idoso conversando, um idoso puxando assunto? Você percebeu como eles têm a grande capacidade de puxar qualquer assunto sem nenhum medo de não ser correspondido? Então você vai ativar a skin idoso. Você vai falar: agora eu ativei a skin idoso. Fala do clima, fala do preço das coisas, fala de qualquer coisa que possa ser uma deixa para você iniciar um assunto. E eu vou te dar mais algumas dicas sobre como render assunto ainda nesse vídeo, então aguarda aí que vai ter um tópico só sobre isso. Mas se alguma oportunidade aparecer, se agarre a ela, puxe papo mesmo, só bota isso na sua cabeça, esteja disposto a fazer isso, porque isso é exatamente o que vai fazer você ir se acostumando a conviver com o inesperado. Você vai começar a improvisar, você vai treinar o teu raciocínio, você vai ter mais presença nas conversas. E outra coisa que eu quero que você guarde com você: a outra pessoa, por mais importante que ela seja, lembre-se que ela ainda é um ser humano como você. Mas assim, só de você estar disposto a praticar isso já vai mudar muita coisa. Só que você também tem que ficar ligado no próximo tópico. Segunda técnica, Wu Wei.
O Wu Wei é um conceito do taoísmo que se traduz por não ação, mas mesmo tendo esse nome, mesmo sendo chamado de não ação, não se engane, o Wu Wei não é sobre não fazer nada, ele é sobre fazer as coisas com naturalidade, sem complicação, sem pensar demais, sem apego aos resultados, sem querer performar. A não ação é fazer as coisas com o coração transparente, quieto. Então a segunda técnica é sobre se desapegar dos resultados, se desapegar da avaliação constante e se desapegar de performar mesmo. É claro que, como a partir de agora você quer melhorar a tua comunicação, você vai querer desempenhar melhor. E para fazer isso você vai, sim, ter que prestar atenção em como você está indo, como você está performando. E aí, nesse processo, quando você for falar, pode ser que você fique muito na tua cabeça, pensando demais. O problema é que isso não pode roubar a tua presença e atenção na conversa em si. Então, para isso, nos seus treinos diários, você vai precisar desapegar da ideia de performar bem, porque você simplesmente precisa buscar estar presente na interação. Isso por si só já vai melhorar muito a qualidade da tua comunicação, porque um dos princípios da boa interação é a presença. Esse tópico não é simples mesmo, requer treinamento, requer busca por equilíbrio, requer que você esteja confortável na situação, mas ele é essencial para curtir a experiência da comunicação. Terceira técnica, ritmo. É comum, quando a gente está ansioso, que a gente queira falar muito rápido. A mente ansiosa é acelerada. E muitas vezes a gente acaba refletindo isso na velocidade da nossa fala. E uma fala acelerada se torna mais difícil porque você tem menos tempo para pensar, acaba ficando mais difícil também articular corretamente as palavras, o que acaba também deixando mais difícil de respirar, o que diminui a tua oxigenação no cérebro, e aí isso acaba virando uma bola de neve. É importante sempre se lembrar que não há motivos para ter pressa na tua fala. É claro que uma fala extremamente lenta também não é o que a gente quer, mas se você consegue dizer para você mesmo, se lembrar que não é preciso ter pressa, que você tem tempo para articular as suas ideias, isso gera um bom ciclo, porque você se dá tempo para respirar, você se permite ter as suas pausas para pensar no que você vai falar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é olhar nos olhos da pessoa sem medo. É fixar o olhar e continuar conversando com o olhar fixado na pessoa. Muita gente tem dificuldade de olhar no olho do outro, principalmente quando estão conversando com alguém considerado importante. Mas eu te garanto que se você começar a tentar reparar nisso e tentar fixar o olhar nas pessoas por mais tempo, principalmente nessas pessoas que você considera mais importantes, você vai começar a sentir mais confiança. E pode apostar que você também vai transmitir mais confiança e mais calma para a pessoa. E como eu falei, isso também gera um bom ciclo de comunicação. E é claro, também mantenha um bom ritmo de fala e de respiração. Esse tipo de coisa, novamente, você vai conseguir dominar com o treino. Quarta técnica, se grave falando. Essa técnica é o seguinte, se você não tem costume de falar com uma câmera, faça isso, se grave falando. Você pode se gravar falando sobre um assunto que você domina, contando uma história da tua vida. Não é para postar, é para você mesmo ver, para você mesmo assistir, mas se prepara que se você não tem costume, provavelmente você vai estranhar muito. Quando eu comecei a gravar para esse canal lá em 2019 foi bem complicado, porque hoje é muito comum a gente mandar áudios para os outros, a gente se gravar, mas naquela época talvez fosse menos, porque acontecia algo comigo que acontecia com outras pessoas, que é não estar acostumado a ouvir a própria voz. A gente ouve a voz só na cabeça e não tem o costume de ouvir a nossa voz gravada, o que dá um certo estranhamento. Então isso já é estranho. Mas faz esse exercício de se gravar e vai anotando os pontos que você repara de oportunidade de melhoria. Talvez você perceba, por exemplo, que você pode melhorar o tom da sua voz, porque a gente vai ficando mais relaxado, a gente vai ficando mais à vontade e o tom da nossa voz vai subindo e às vezes ela vai afinando. Mas quando você quer falar algo mais enfático e às vezes mais importante mesmo, quando você quer transmitir uma seriedade, às vezes faz sentido você jogar o tom da sua voz mais pro peito, mais para baixo. Se você pegar meus vídeos mais antigos, você vai perceber que a voz está mais fina, às vezes até mais anasalada, mas não é porque ela era mais fina de fato, mas só porque eu não percebia isso. Mas com o tempo eu fui me observando e eu fui percebendo melhorias que eu podia fazer. Você começa a perceber que você tem tiques às vezes, que você tem vícios de linguagem,
E como eu falei, gravando esses vídeos eu comecei a perceber muita coisa sobre mim. É diferente você se olhar no espelho e você se olhar sendo gravado. E as coisas que eu percebi não tem só a ver com a comunicação, mas também com a aparência. Coisas que muitas vezes a gente deixa de fazer, principalmente se tratando do mundo masculino. Olhar para si, cuidar de si próprio. O autocuidado é uma das coisas que ainda são um tabu no mundo masculino. Mas isso tem mudado bastante nos últimos anos, inclusive se tratando de coisas que a gente achava que não tinha solução. E isso tem tudo a ver com a patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Manual. A Manual oferece tratamentos para queda de cabelo com base em ciência e que são prescritos por médicos especialistas. A calvície, que afeta grande parte dos homens e que muita gente nem sabe que é possível tratar, e quanto mais cedo você ir atrás disso, maiores são as chances de conter esse processo. E uma das coisas mais legais é que os tratamentos da Manual eles são específicos, personalizados para cada caso. E você pode fazer tudo isso, todo esse processo, sem precisar sair de casa. É bem prático e seguro, você não precisa ir em consultório, você não precisa pegar trânsito, ficar em sala de espera. E eles funcionam tanto para casos mais iniciais, quanto para casos mais evoluídos. Então, quando você for fazer o tratamento, você vai responder algumas perguntas para o médico, analisar e prescrever o tratamento personalizado para você, e aí você vai receber uma caixa igual essa daqui, com os produtos, uma caixa super discreta que não tem nenhum logo e nem manual escrito em lugar nenhum fora da caixa. Você vai receber com todos os produtos que você precisa para fazer o teu tratamento, e durante esse processo você vai ter o canal aberto com especialistas para tirar qualquer dúvida que você tenha sem custo adicional. E o tratamento ele tem que ser contínuo, os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto. E é claro que inscrito aqui do canal tem desconto e é um ótimo desconto. Se você clicar no link da descrição e usar o meu cupom JUNIOR40, você ganha 40% de desconto e frete grátis no primeiro pedido. Só que tem que ficar esperto porque esse desconto aí é por tempo limitado. Então não deixa para depois, não só pelo descontão, mas também porque quanto mais cedo você ir atrás disso, mais chance você tem de conter o processo. Quinta técnica, remover os vícios de linguagem. É importante que você tenha consciência que não é necessário preencher o silêncio. O silêncio entre as frases é o momento em que você está pensando ou respirando. E se você for fazer uma palestra, uma apresentação, uma entrevista, ficar preenchendo esses silêncios pode ser descredibilizante. Se você for ficar, enquanto você está pensando, preenchendo esses silêncios que na verdade não são incômodos. Um silêncio é parte integrante de uma conversa e te ajuda muito a pensar. Se você ficar preenchendo todo o silêncio, no momento que você for pensar, isso acaba te atrapalhando, enquanto que se você fosse bolar as tuas frases com as pausas naturais, se permitindo pensar, fica muito mais fácil de montar as estruturas das suas frases. Então, como eu falei na técnica anterior, você pode gravar vídeos e analisar eles, ou mesmo você pode até analisar os áudios de WhatsApp que você envia. Ou você pode também pedir para alguém que convive com você te avisar quando você tiver com esses vícios de linguagem. Isso pode te ajudar a ter mais consciência e reduzir bastante ou até eliminar esses vícios de linguagem. Sexta técnica, comunicação minimalista. Uma comunicação minimalista não é uma comunicação minimizada, faltante. Não é aquela em que você fala pouco, mas sim aquela em que você fala o suficiente, o que é necessário, o que é essencial. Você não entrega mais do que o necessário, mas você também não entrega menos do que o necessário. Quando eu trabalhava atendendo meus clientes de design, às vezes eu precisava explicar algo que eu não conseguia explicar por mensagem escrita e eu tinha que enviar algum áudio. E eu tinha a mania de querer enviar o áudio mais sucinto e mais eficiente possível. O menor áudio possível que tivesse a informação necessária que eu queria transmitir para o cliente. Porque primeiro eu queria respeitar o tempo do meu cliente, porque ninguém gosta de áudio longo, e ao mesmo tempo eu queria melhorar o meu poder de síntese. Então o que eu fazia? Era normal eu enviar um áudio 3, 4, 5 vezes, e aí quando eu via que estava ficando muito longo, muito prolixo, eu cancelava e começava de novo. Então na terceira, na quarta vez, o áudio estava muito bom, porque ele estava conciso e ele tinha a informação necessária. Eu ia otimizando a cada vez nova, a cada nova tentativa eu otimizava um pouco mais. Então, às vezes, um áudio que eu começava a gravar e tinha 2 minutos, eu conseguia resumir ele em 1 minuto e ele ficava muito melhor, com palavras muito mais eficientes. E essa última versão sempre ficava muito concisa e bem articulada. E ser minimalista com as palavras transmite uma eficácia,
transmite que aquilo que você fala tem importância. Então, entregue a informação necessária, sem excesso e nem falta. Caminho do meio. 7ª técnica, fazer render. Eu falei antes no vídeo que eu ia falar sobre fazer render e eu vou te contar uma história muito legal sobre isso. Em novembro do ano passado, eu fui num evento lá na Insider, lá em São Paulo. Eu fui sozinho. E lá tinha vários influencers nesse evento. Tinha bastante gente que trabalha com internet que eu não conhecia. Eu conhecia algumas pessoas da Insider que eu já trabalhava, né, nesses anos de parceria, mas a grande maioria das pessoas que estavam lá eu não conhecia. E naquele dia eu falei, cara, eu vou deixar a minha personalidade tímida de lado. Hoje eu vou para conhecer gente, hoje eu vou aberto a novas experiências de comunicação. E eu conheci uma moça muito legal lá, que ela estava representando o canal Aviões e Músicas, do Lito, não sei se você conhece. Inclusive, super legal ela, a gente conversou bastante aquele dia. E o mais legal foi, apesar de eu ser um cara originalmente tímido e da gente não ter nada em comum, ela era assim apaixonada por aviões e até por isso que ela trabalhava no canal Aviões e Músicas. E ela me contou que ela era o que eles chamam de spotter, que é uma pessoa que gosta muito de aviões, mas gosta de avistar eles, de tirar fotos de aviões diferentes. E como eu falei, eu sou um cara aqui do interiorzão do Paraná e ela lá de São Paulo, da cidade grande. E eu também não entendia nada daquele universo dela. Mas quando ela me contou aquilo, eu fiquei genuinamente interessado em entender qual que era a pira dela. Eu queria entender o que exatamente fazia ela gostar tanto de aviões. O que fazia ela ser tão fascinada por aquele universo. Então eu apliquei uma das melhores dicas que eu conheço para ter uma boa conversa, que eu intencionalmente coloquei aqui no final do vídeo, porque quem fica no final do vídeo é importante para mim, merece muito. Inclusive, se você tá aqui, comenta o clássico "É nóis, Junildo", para eu saber que você tá aqui nessa parte do vídeo. Mas a dica é a seguinte, o primeiro passo, se interesse genuinamente pelo que a pessoa falou. Isso vai acabar te trazendo naturalmente curiosidades que vão te dar material para fazer perguntas. Por exemplo, quando ela falou que era spotter, eu não sabia o que essa palavra significava. Então, eu logo de início já perguntei o que era isso, como funcionava. E quando ela foi explicando, eu perguntei, mas que tipo de avião te interessa mais? E aí ela foi me contando e foi surgindo mais coisas até que eu apliquei a segunda dica. Encontre algum ponto em comum. Eu mesmo gosto de câmeras, meus pais são fotógrafos, então eu de certa forma entendo sobre câmeras. E a câmera era a principal ferramenta que ela usava no spotting, as câmeras, as lentes. Então eu entrei nesse assunto e achei uma coisa que a gente tinha relação. E eu gosto muito de carros, eu gosto de ver e tirar fotos de carro. E eu entendi que eu poderia ser um spotter de carros. E aí eu comecei a entender que o universo dela não era tão longe do meu universo. E isso rendeu uma boa conversa. Porque eu estava disposto a ouvir, a me interessar e encontrar coisas que a gente tinha em comum. E ela também era uma ótima ouvinte, uma ótima pessoa de se conversar. Porque a comunicação é sobre isso, é sobre se conectar, é sobre encontrar pontos em comum. E como eu falei, a conexão por comunicação pode abrir muitas portas. Pode fazer você conhecer pessoas que vão ser importantes na sua vida. Pode te levar a lugares que você nunca imaginou. E bom, se você gostou desse vídeo, se ele te adicionou alguma coisa, eu quero te pedir uma ajuda que você faz muito rápido, em 1 segundo. Clica no link da descrição para conhecer o tratamento da Manual. Só de você fazer isso, você já me ajuda muito. E bom, você é muito gente boa, mas eu tô indo para lá. Falou! Tomar um chimarrãozinho. Tá fazendo nada? Tomar um chimarrãozinho. Tchau, obrigado!